Olá, Gabriel. Muito bom dia. Bom dia, Daniel. Como vai? Tudo bem? E você? Graças a Deus, tudo bem, Daniel. Estamos aqui nessa estreia do Papo Cabeça. A partir de hoje, todas as quartas-feiras ao vivo, às 11 da manhã, aqui no Instagram e depois disponível em sua plataforma digital favorita. Então, dou aí também as boas-vindas a quem está nos vendo pelo YouTube, pelo Facebook ou também nos ouvindo pelo Pelo Spotify, Spotify. né? Pelo Spotify, Spotify ou nos vendo também no IGTV do Instagram. Isso. E e nessa estreia a gente já separou aqui um assunto muito bacana, porque nessa primeira temporada aqui nós iremos falar sobre marketing. Mas tudo tem uma história. Eu costumo dizer isso. Inclusive, Gabriel, a gente está aqui no Papo Cabeça, ele é um projeto proveniente do Cigrafita. Também tem uma história. Então, Sim. tudo tem uma história. Hoje reina o marketing digital, mas antes de tudo veio o marketing, né? E é isso que a gente vai falar hoje. Justamente, Daniel, a gente vai aproveitar para poder chegar ainda no marketing digital. Vamos até o cerne, até a raiz do marketing, de onde que veio o marketing, a história, o processo de evolução do marketing, junto com a evolução da sociedade, do mundo, desde o surgimento da humanidade, digamos assim. Perfeito. E vamos então aqui começar falando aí da história do marketing, porque a gente é difícil a gente falar assim, o marketing começou no dia 15 de abril, porque a Isso. história não tem isso arquivado, não tem isso contado, nem documentado, né? Justamente porque, se você parar para pensar, desde o momento que começou a surgir a questão de trocas comerciais, a questão de um indivíduo que tem um produto e necessita de outro, eu vou fazer uma troca com ele. Desde a questão que surgiu a questão da venda, surgiu o marketing, mas de uma forma oculta, não existia esse conceito ainda formado. Então é difícil da gente marcar um ponto na história assim, foi aqui que começou, não tem como. Porque as pessoas elas já faziam marketing sem saber que estavam fazendo marketing, né? Interessante Isso esse, era de uma forma ali oculta mesmo. A pessoa não isso. sabia. Era uma aptidão, que hoje em dia tem uma área de estudo, uma área de conhecimento, mas a pessoa já tinha aquela aptidão pro marketing. Porque os comerciantes eles faziam ali as suas vendas e mais, então eles de forma oculta, como você disse, eles faziam o marketing, né? Até porque, como foi dita a questão da troca, tinha muita questão da barganha. Então, o comerciante tinha que ter aquela famosa lábia para poder convencer de que aquele produto valia mais do que a pessoa estava disposta a oferecer. Justamente. E naquela época também, mais antigamente, né, nos primórdios, imperava muito a questão do marketing boca a boca, que também, mesmo hoje, passando-se muitos anos, também é um marketing que faz muito resultado, né, muito ativo também. Sim, porque o boca a boca é questão da prova social. A pessoa que já experimentou, já gostou, vai repassando. Então é a famosa mensagem positiva, que vai agregando valor ao produto ou o serviço que seja. Agora, uma invenção de Gutenberg de 1450 foi a prensa tipográfica, facilitou muito o desenvolvimento do marketing, né? Porque a partir daí o marketing começou a ser mais fácil, né? Sim, porque a questão do marketing é você tornar. Não é exatamente o marketing, mas faz parte do marketing. É você tornar algo público. Com a prensa tipográfica, todo tipo de conteúdo que antes era escrito à mão passou a ser produzido em larga escala e muito mais rápido. Então, o acesso à informação, a forma de divulgar uma informação, se tornou muito mais fluido e muito mais rápido. Porque antes da prensa, tudo era escrito, né, à mão, copiado. Então, assim, é mais demorado. Para você escrever um livro, o cara passava dias para poder escrever o livro. Depois, com a prensa tipográfica, você fazia vários livros em um dia. E a distribuição intelectual ficou mais fácil a partir de então. Muito mais rápido. Justamente, o conhecimento se tornou mais democrático. Mais pessoas tinham acesso ao conhecimento. E o marketing se valeu disso.
E aí, logo um pouco, né, adiante, depois, muitos teóricos, né, eles defendem que a ascensão assim grandiosa do marketing foi durante a Revolução Industrial, lá no final do século XVIII, né, porque lá a gente viveu um período na história, né, foi vivido na história um período onde começou a se produzir muito, né, de uma coisa só, de mesmo produto, então o marketing ele era essencial. As empresas elas buscavam ver ali o que, que eu tenho que o outro não tem, que eu preciso ter, que eu preciso melhorar. Então, e Gabriel, inclusive, eu estou sabendo aqui que ele tem um segredo, né, em Ford muito interessante, né, Gabriel? Durante esse período da evolução. Justamente, antes de surgir exatamente a necessidade das empresas usarem o marketing, Henry Ford diz o seguinte: a pessoa pode ter o carro da cor que ela quiser, contanto que ele seja preto. Por quê? A tinta preta era a mais barata que tinha disponível no período e era de secagem mais rápida. Justamente por essa questão de produção em massa, produção em grande quantidade, rapidamente, não se importava com a questão da qualidade. E por que não se importava? Porque não existia concorrência. Henry Ford estava produzindo e não tinha ninguém para bater de frente. À medida que foram surgindo outras empresas, entregando produtos de outros preços, outros níveis de qualidade, foi surgindo a necessidade de entrar com marketing para você agregar valor ao seu produto. Por que que o meu produto é melhor do que o outro? O que que o meu produto tem que o outro não tem? E foi nesse Tá? A período, questão da... sim, e foi nesse período também que as empresas viram que era de suma importância promover o produto antes dele ser vendido. Né? Foi o que você falou aí. Sim, justamente. Você agregar o valor, você mostrar por que que valia a pena a pessoa adquirir aquele produto e não simplesmente sair vendendo. Foi aí que começou das empresas a se preocuparem um pouco mais com o que o consumidor estava achando. Perfeito. E a partir de agora, a gente vai entrar aqui numa linha temporal, né, da evolução do marketing por década, né, começando na década de 50, indo até a de 2010. Nos anos 50, ele é para o Brasil interessante porque marca o início do marketing aqui no Brasil, né? Justamente, foi um período que, como a gente está acostumado, geralmente chega tudo mais tarde aqui, né? Mas foi na década de 50 que o marketing começou a agir no Brasil. Foi um período de industrialização. As grandes mudanças aí no período do querido Juscelino Kubitschek, o JK, e foi também com a chegada da televisão. Mas a televisão não chegou assim logo de cara com essa atuação toda, que o que predominava na questão de publicidade ainda eram os jornais, as revistas e os E, rádios. e é importante dizer que nesse período ainda boa parte da população ainda era camponesa, vivia nos campos, então não tinha muito acesso a Isso esse porque recurso. o marketing, ele é focado em você tornar um produto, um serviço, você tem que tornar ele público. Mas como se a população não tem acesso a essa informação? A população rural não tinha acesso a um rádio, uma televisão. Se tinha revista ou jornal, muitos não sabiam ler, então não tinha, não conseguia atingir toda a totalidade do público disponível. Perfeito. Já nos anos 60, é interessante que a gente vê um fato marcante que as empresas elas começam a ter departamentos de marketing, departamentos sofisticados, né, e preocupados em desenvolver estratégias de produção. É interessante que nessa virada aí de década tem esse grande feito. Justamente, foi aí que começou a preocupação com o que produzir, onde vender, por qual valor vender e de que forma anunciar, que são os 4 P's, que é produto, preço, praça e promoção. Começou aí a área de estudos do marketing, grandes empresas no Brasil, como a Nestlé, a Geslever, a Gillette, passaram a organizar seus comerciais em função do marketing e não apenas por vender. E foi aí que começaram as universidades do Brasil a montar centros de pesquisa sobre o marketing. E também nessa década surgiu os maiores estudiosos do marketing, né? A gente não pode esquecer de Justamente. comentar. Pessoas se especializaram porque o marketing ele estava dentro de gestão empresarial, dentro de planejamento, mas a partir dessa década ele começou ali a descobrir a sua própria identidade. Ele viu que ele era mais que uma parte de algo, ele era algo muito grande e precisava ser estudado a fundo separadamente.
Aí surgiu uma área da ciência só para poder estudar o marketing. E avançando um pouco, né, anos 70, a gente começa aí a ter um cliente mais exigente, né? O marketing começa a se consolidar e a clientela começa a ficar mais exigente. E no Brasil, Gabriel, é interessante a gente lembrar que era tempo de milagre econômico, né? Sim, o consumidor começava a se conscientizar melhor do preço e da qualidade do produto, e o Brasil teve um grande crescimento no PIB naquele período. Foi um crescimento aí de 7% ao ano, a média de crescimento. Enquanto a gente vê aí, estimativa de 1,5%, 2%, 3%, teve um crescimento de 7%. Então, o poder aquisitivo da população naquele período aumentou muito. Mas pela questão da concorrência, o marketing deixou apenas de ser uma forma de impulsionar as vendas, melhorar o alcance. O marketing passou a ser questão de sobrevivência para a empresa. Elas necessitavam de um departamento focado no marketing para poder traçar as metas das empresas e as estratégias. Não só as empresas começaram a se valer do marketing, mas também governos, organizações e até entidades religiosas. É isso mesmo. E aí que começavam a surgir também os marqueteiros de campanhas eleitorais, né? Que são Justamente. tão falados, né? E também surgiu na década de 70 as definições de público-alvo e as primeiras segmentações de mercado. A gente não pode esquecer desse detalhe. Sim, porque o marketing, ele trabalha pesquisando o público. Então, a partir do momento que você monta o conceito de público-alvo, você, em vez de trabalhar, digamos assim, atirando para todos os lados, você escolhe um público que você quer atender e foca nele. Então, foi na década de 70 que foi definido esse conceito de público-alvo para ser estudado mais a fundo. Perfeito. Chegando agora nos anos 80, a gente pode dizer que os anos 80 ocorria ali quase uma guerra entre as empresas, né? A disputa Sim. acirrada ali no marketing foi muito marcante nos anos 80. Porque aquela exigência toda que tinha dos clientes só foi aumentando com o tempo, à medida do surgimento de novas marcas. E o cliente tomando mais ciência ainda de preço, de qualidade do produto, ele foi vendo que, poxa, eu posso escolher, eu tenho opção, então não vou me contentar com qualquer coisa. E a concorrência foi tão grande que as organizações passaram a ter metas para bater. Elas tinham lá os seus centros de marketing dentro das empresas, elas tiveram que bater metas para poder conseguir sobreviver no mercado. E é aí que começa o marketing 2.0. Surgindo aí na era da informação, né? E Isso. cada vez sendo mais orientado para as necessidades do consumidor, né? Porque o marketing era só voltado para vender. Eu só vou vender, eu quero converter o meu produto em money, dinheiro, né? Mas aí começou com o desenvolvimento do marketing ser focado em atender a necessidade do consumidor. Qual a necessidade que ele tem que eu posso atender? Foi um novo foco do marketing. É também a década conhecida por lançar os gurus do marketing. Porque nas décadas passadas de 60 e 70, a gente vê que teve centros de pesquisa. Na década passadas, a gente vê que teve o surgimento de instituições de ensino, as universidades, pesquisando. Mas com os gurus do marketing, o conhecimento sobre essa área se tornou mais democrático, mais acessível, tanto para as grandes massas, tanto para as pequenas e médias empresas também. E um detalhe é que, de forma específica, no Brasil, para o marketing estava um pouco difícil, né? Porque a gente, na década de 80, a gente estava vivendo ali recessão, logo diminuição de compra, né, por parte dos consumidores. Então, Sim, os salários. mesmo sendo uma década, né, mundialmente, né, onde o marketing explodiu muito, no Aham. Brasil ficava difícil. Mas a gente imagina que, ao mesmo tempo que difícil, mais necessário, porque se tinham menos dinheiro, obviamente que as empresas elas corriam mais para ver quem saía na frente. Sim, foi um período de altas inflações e de salários congelados. E como você falou, o marketing trabalha com pesquisa, né? E você tem que aliar ao marketing a questão da criatividade, você tem que saber se reinventar. Então, nesse período, as empresas tiveram de fazer de tudo, tiveram que se reinventar para conseguir se manter. Então, foi um período que o marketing se desenvolveu ainda mais para, mesmo em períodos de crise,
as empresas continuarem atuantes, conseguirem sobreviver, passar por aquela crise e voltar a um processo de desenvolvimento. Perfeito. E chegando, né, nos anos 90, a gente tem o boom da internet, o começo de um mundo globalizado e que mudou para sempre a forma de se fazer marketing, né? Começam a surgir os blogs, os e-mails e algumas redes sociais e buscadores, né? Sim, e você vê que a questão da internet, uma publicidade, que é uma parte do marketing que a gente vai falar depois, ela, em vez de ter um alcance local, ali, digamos, nacional, ele passou a ter um alcance mundial, que é o conceito de globalização. A informação acessível, o conteúdo gerado aqui é acessível à pessoa do outro lado do mundo. Então, o marketing foi impulsionado de uma forma impressionante com a questão do boom da internet. As empresas começaram então a dar os primeiros passos no marketing digital, outro conteúdo que a gente vai entrar aí posteriormente, vai estudar mais a fundo. Estreando as técnicas de SEO, produzindo conteúdo para o web e investindo em links patrocinados para poder impulsionar. A sociedade também passou a despertar para a necessidade de cuidar do meio ambiente e do planeta de maneira geral, sugerindo um mercado focado em valores. As empresas, podemos dizer assim, querendo ser politicamente corretas, começaram a focar na questão ambiental para passar uma boa imagem, ter uma imagem positiva para o público para agregar valor. Uma empresa que não só tem o intuito de atender necessidades, mas também se preocupa com o meio ambiente, se preocupa com o mundo em que É nós o, vivemos. é o marketing 3.0, né? Iniciando ali na década Justamente. de 90. Pontuando aí, no marketing 1.0 foi o antes da revolução, depois teve o 2.0, agora na década de 90 começa o marketing 3.0. E está quase chegando no marketing 4.0, porque a gente está entrando na década de 2000, né? E essa virada do século também veio acompanhada de grandes transformações. O cliente, ele deixou, tá? Ele não só deixou de comprar apenas por necessidade, como também já não dava importância aos preços, desde que o produto atendesse às suas necessidades, né? Porque à medida que foi desenvolvendo a economia, o poder de compra do consumidor ele foi aumentando. Então ele deixou de se preocupar tanto com o preço. Se eu tenho uma necessidade, eu vou atendê-la. Mas se eu tenho um desejo e eu tenho condições de atendê-la, eu também vou atendê-la. Então, o consumidor, com a gama de produtos que ele tinha disponível e com um poder de compra maior, ele passou a se preocupar menos com o preço do produto dele. É o tempo da popularização da telefonia celular, democratização da internet em larga escala, multiplicação dos e-commerce, que são os comércios via internet, comércio online, e o amadurecimento do World Wide Web, que é a rede mundial de computadores, o famoso www. E também chega ali o Facebook, né? As redes sociais começam a ficar populares, principalmente com a chegada aí do Facebook, né? Que surgiu na Isso. década de 2000. E surgiram também novas estratégias de publicidade, lançando as publicidades dos usuários anunciarem na plataforma. Você tinha um Facebook e você podia se valer dessa ferramenta para poder fazer os seus anúncios publicitários. Sim. E chegando aí em 2010, que parece que foi ontem, mas já se passaram aí 10 anos, né? Desde que É, passa muito rápido o tempo. E com o foco no ser humano, a primeira década de um novo milênio inaugurava uma nova forma de se fazer marketing, com a ideia de que o cliente satisfeito é o melhor advogado que uma empresa pode ter. As empresas começavam ali a priorizar toda a jornada do consumidor. É o marketing 4.0. justamente, Daniel, porque a gente sabe que quando um produto ele tem uma boa qualificação, uma boa classificação, quando o produto é bem quisto, isso gera o chamado da prova social. E se você está lá lendo os comentários de um produto que ele tem uma boa nota, você vê lá ele 4 estrelas, 5 estrelas, você começa a se animar. Mas você começa depois vendo só poucos em relação aos outros.
2 estrelas, 1 estrela, aquilo já te deixa com o pé atrás. Então as empresas começaram a ver que satisfazer, deixar o consumidor satisfeito, era a melhor forma de agregar valor ao produto dele. Era o melhor advogado para defender a empresa, era o consumidor satisfeito. Isso porque as Isso, redes sociais também estão sim, aí bombando com milhões de usuários que estão acompanhando tudo em tempo real pelo seu smartphone. Ou seja, se alguém faz um comentário negativo de uma empresa, de uma marca, no Facebook, no Instagram, ou até mesmo em sites específicos para isso, como sim, sim. o Reclame Aqui e outros, assim, muitos usuários irão ali ter acesso àqueles comentários na palma de suas mãos. E um comentário negativo, a gente sabe que muitas vezes estraga todo um processo de colocação da empresa no mercado, ela está ali se colocando, ficando bem visto e tudo mais. Um comentário negativo no meio de centenas de positivos pode arruinar a empresa, né? Sim, ele tem um impacto muito grande. E você vê que antes do advento aí das redes sociais, o comentário negativo era passado de boca a boca. Depois, com as redes sociais, a pessoa instantaneamente ela já joga lá o comentário ruim dela e além de estar disponível para todos, como é na internet, é na nuvem, aquilo vai ficar lá para sempre. Então a mancha que isso deixa é muito grande e prejudica muito a imagem da empresa. Sim, e aí a gente já tem ali os sinais do marketing digital, né? A forma de se fazer marketing mudando da forma Sim, isso. tradicional para a forma, né, digital. Mas isso é conteúdo para a próxima, né? A próxima. Eles têm as pessoas tiveram em mãos um universo de opções, né? Podendo a todo tempo comparar preço e qualidade entre as marcas, porque todo o comércio estava no mundo digital. Então você não precisava ir numa loja e olhar o preço, ir na outra loja e olhar o preço. Você tinha na palma, tem, aliás, na palma da sua mão, uma forma de olhar todos os preços ao E mesmo tempo e escolher o melhor para você. isso para as empresas também foi muito bom, porque ela se viu ali tendo a chance de ficar mais perto do consumidor, ali mais achegada ao cliente, né? É o que a gente pode chamar de horizontalização. A palavra até agarra na hora de sair. Porque a empresa é como se a pessoa ela tivesse aqui e a empresa tivesse aqui. A empresa está olhando a pessoa de cima. Com essa questão aí, a empresa ficou no mesmo nível da pessoa e teve uma relação mais próxima, menos vendedor-comprador e mais, entre aspas, amizade. Teve uma relação ali mais afetiva, digamos assim. E é por isso que, para a gente poder encerrar, a gente já disse que empresas que não possuem ali um setor de marketing muito ativo ou que não é ativa nas redes sociais, em sites, ela acaba ali tendo muita desvantagem em relação à sua concorrente que tem. Justamente, a gente pode, acho que a melhor forma de a gente exemplificar isso é com a situação atual que nós estamos vivendo. Porque empresas que, infelizmente, podemos dizer, não têm acesso a uma estratégia de marketing, até um marketing digital, que nós vamos entrar mais a fundo depois, dificilmente essas empresas vão conseguir se manter. Porque hoje em dia o que está prevalecendo é o marketing digital, até antes da quarentena e agora mais ainda. Então é necessário a empresa desenvolver esse ramo para poder conseguir se solidificar e sobreviver e conseguir crescer ainda mais. Perfeito. Essa foi aí a história do marketing. Esperamos que vocês tenham aí gostado, entendido e aprendido um pouco, né? Relembrado aí as décadas marcantes para o marketing. Gabriel, muito obrigado. A gente promete Foi um voltar prazer, ao Daniel. vivo na quarta. Hoje foi só a história, né? Foi só história. Isso. Semana que No vem tem próximo definição. episódio a gente vai entrar definição, entrar nos conceitos de marketing. O que é exatamente o marketing? A gente vai entrar no cerne dessa palavra, saber aonde, como que surgiu esse conceito, o que ele é exatamente. Perfeito. Agradecemos a você que estava aqui na live nos acompanhando ao vivo. Obrigado a você que está nos vendo no IGTV do Instagram, no YouTube, no Facebook ou nos ouvindo também no Spotify. Muito obrigado. Uma boa semana. Paz, luz e muita saúde para todo mundo. Se possível, fique em casa e até quarta que vem. Tchau. Valeu, Gabriel. Tchau, valeu, Daniel. Até quarta, galera. Abraço.